Nós entramos em contato com a realidade, tudo que a gente sabe do mundo são através dos nossos cinco sentidos. E olha que interessante, através dos nossos cinco sentidos, a gente capta um fato e a gente coloca a legenda nesse fato. Por quê? Porque é baseado nas nossas experiências. Se você perguntar para o seu filho, para a sua filha, sobre algo, ah, sobre. A gente costuma brincar o que é uma máquina de escrever, de datilografia. O que é isso para a turma de hoje? Da mesma forma que esse pessoal pergunta para a gente: escuta, como é que a gente mexe nesse negócio aqui? Ele não tem tempo de explicar, ele vai lá e faz a coisa, entrega para a gente e ainda dá uma caçoada na gente. Sabe? Tudo que a gente vê no mundo e chama de realidade, ele é pessoal e intransferível. E a gente entra em contato com a realidade através dos nossos cinco sentidos. Então, os três sistemas básicos de representação é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta e sinestesicamente. Sinestesicamente é aquilo que a gente tem a sensação de tato, aquela sensação que a gente tem no olfato e no gustativo. Então, muitas vezes nós falamos, nossa, você ah, entra num lugar onde tem um som muito alto e você ah, pede para as pessoas que estão ali perto de um som para baixar. Até aí, tudo bem. Mas sabe como é que você pode falar isso? Se você for visual, você vai falar assim: ei, por favor, abaixa esse som. Você não está vendo que ele está alto? Ah, o som a gente não vê quando a gente pega as palavras literais. Isso é um visual falando. Um sinestésico. Ei, por favor, não está agradável a altura desse som. Dá para diminuir o volume? Você tem a mesma realidade colocada de uma forma representacional diferente. Então, ah, nós somos as pessoas vistas por aquilo que está na superfície da água. E essas são as nossas decisões conscientes. Mas aquilo que dá sustentação a essas decisões são as nossas decisões inconscientes. Aquela. O que é decisão inconsciente? Por exemplo, você está sentado agora e você está com os dois pés no chão e no seu calçado, o seu pé direito ele está com uma temperatura agradável. Essa informação sempre teve aí, mas quem estava regendo essa informação era o seu inconsciente. Você só começou a prestar atenção quando lhe foi feita essa pergunta, quando o seu consciente deu atenção para o seu inconsciente. Então, o seu inconsciente é ele que comanda a quantidade de vezes que você pisca os olhos, a quantidade de vezes que você respira, a quantidade de sangue que é bombeada pelo seu coração. Todas as informações que saem da mente consciente são comandadas pela mente inconsciente. Está aí o começo da neurologia. Nós temos também, em PNL, aquilo que a gente chama de âncoras. Âncoras, por exemplo, de vez em quando, para quem gosta de assistir televisão, havia uma notícia especial, e essa notícia especial acontecia com uma imagem da Rede Globo
e em cima passando uns. Eu acho que era alguma filmadora, alguma coisa assim, uma musiquinha tocando. Mesmo que você não tivesse lá na sua casa, mesmo que você tivesse em outro lugar, se tocasse essa musiquinha, o que que acontecia? Você ia jogar a sua atenção nesse lugar. Por quê? Porque estava criada uma âncora. Essa musiquinha, com essa imagem, propiciava uma notícia diferente fora do cotidiano. Era isso, isso é chamado de uma âncora. Sabe uma outra âncora que tem e que a gente não releva muito? É, aconteceu uma coisa maravilhosa na sua vida, não importa o que. E você, essa coisa maravilhosa, aconteceu e tinha um fundo musical, uma canção, seja ela uma canção barroca, uma canção sertaneja, enfim, tem uma canção tocando. Ah, e você está andando num shopping, e aí você passa por uma casa de som, por uma casa que tem um som com essa música. Essa sensação que você teve que havia essa música, você não sabe por quê, mas você lembra. Então você fica todo com a emoção que você sentiu naquele momento. Isso acontece também para as coisas desagradáveis, tá? Por isso quer dizer, como a gente trabalha com representação, a PNL, a Programação Neurolinguística, oferece recursos para desconfigurar aquilo que está atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal através de recursos. Então, reformulando, o que é PNL, Programação Neurolinguística? É a, a ligação entre comportamento, processo interno e estado interno. Então, comportamento externo é o que você faz. Então, tudo aquilo que você faz, a gente dá o nome de comportamento externo. Bom, e todo comportamento externo, ele origina ou é originário dos processos internos. E que esse processo interno é aquilo que você pensa, como você pensa. É aquela segunda-feira de manhã que você foi dormir tarde, você tem um compromisso segunda-feira pela manhã, e aí o que acontece? Dá aquela vontade de esticar um pouquinho mais na cama. E essa é a ligação que você tem, o comportamento externo através de como é que você pensa. E o estado interno. Então, é aquilo que você se encontra quando você está no momento de despertar, no momento ativo, naquele momento que os lutadores de artes marciais, que tem aqueles gritos de Kiai, que é para soltar toda a força que está latente dentro dele, para juntar com o treinamento que aconteceu durante o tempo antes do combate. Âncoras. É um processo maravilhoso. Então, âncoras é uma ligação frouxa entre um estímulo externo e um estado interno. E ela é frouxa, por quê? Porque a gente pode dissolver essa ligação quando ela é inibidora dos nossos comportamentos. Então, o ciclo, como é que a gente entende? Aquilo que a gente faz, ele é como a gente pensa e no estado de recurso. Tudo isso está ligado. Esse símbolo aí, para quem é mais ou menos da minha época, é o símbolo da, da Revolução Hippie, que ocorreu no Festival de Woodstock, que era esse símbolo aí de liberdade. Então, o que você faz, o que você pensa e estados de recurso. E esse estado de recurso ele pode ser limitante ou não. Então, olha só aquilo que a gente falou. O problema não é o fato em si.
O problema é apenas uma interpretação do fato. Estamos dando um passo além. Então, a gente falou que o mapa não é o território. Então, aquilo que a gente coloca como interpretação do fato, ele pode ser reorganizado. Então, que jeito? Na tríade. Então, o que a gente tem? O que é o nosso presente hoje? São escolhas nós somos frutos das nossas escolhas. E o que vai ser o nosso futuro? Aquilo que a gente resolver fazer hoje. E como é que a gente pode utilizar, segundo a ótica da PNL, como é que a gente pode utilizar uma maneira de destrinchar isso? Através do nosso sistema de representação, que é visual, auditivo e sinestésico. Muito obrigado. É só.